Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar apoio ao aluno de Cálculo 1, ok? Nosso projeto é dessa universidade onde eu trabalho. Nós estamos aplicando o conceito de derivada e as regras de derivação para estudo de máximos e mínimos. Meu nome é Adelmo Jesus e meu endereço eletrônico está aí onde vocês estão vendo. Pois bem, nossos vídeos anteriores que estão colocados falam sobre máximos e mínimos. Os anteriores a estes são sobre regras de derivação. Já fizemos duas partes, com uma parte anterior ao sinal da primeira derivada, o conceito de pontos críticos. Já fizemos o vídeo parte 2, já fizemos agora recentemente o parte 3 e neste vídeo agora vamos à parte número 4, onde nós vamos fazer mais um exemplo. Ok? Nossa premissa básica é que nós vamos sempre trabalhar com funções que são deriváveis em todos os pontos. E além disso, vamos analisar os pontos que são interiores ao intervalo, ou seja, não são pontos da extremidade do intervalo. Nesse caso, nós temos o critério da primeira derivada para achar pontos críticos e depois vamos achar se esses pontos críticos são pontos de máximo ou de mínimo. Como você vai ver na figura, nesse ponto aqui nós temos um ponto x1 com derivada zero, que é um ponto de máximo nesse caso. Temos um ponto x2 com derivada aqui também igual a zero, e um ponto x3 que tem derivada zero. A função tem derivada zero em 3 pontos. Um ponto, nesse caso, de máximo, um ponto que nem de máximo nem de mínimo é. Esse ponto se chama, nesse caso, inflexão. E este ponto x3, que é um ponto de mínimo. Pois bem, vamos pegar uma função racional x² sobre x² menos 1. O domínio dessa função não inclui os pontos menos 1 e 1, porque menos 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. E também 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Então, nós temos que retirar do domínio os pontos 1 e menos 1. Essa função terá duas assíntotas verticais, x igual a menos 1 e x igual a 1. Mas vamos ao nosso caso de pontos críticos. Temos que pegar esta função, derivar pela regra do quociente, não esqueça. Deriva x² dá 3x², mantém x² menos 1, mantém x² e deriva x² menos 1, que dá 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Ok? Simplificando aqui essas contas, ficamos com 3x² menos 3x² menos 2x² aqui nesse pedaço. Esse 2x² com 3x² fica só quanto? Fica x² menos 3x². No próximo passo, nós vamos ter que derivar essa função que já está aqui, como vocês estão vendo, e vamos igualar a zero. Para igualar a zero, vamos colocar x² em evidência, que fica x² menos 3, como vocês estão vendo aqui no numerador. Igualando esta expressão a zero, nós ficamos com o numerador apenas igual a zero, porque esse camarada vezes esse é zero. Então ficamos só com o numerador igualado a zero. Consequentemente, as raízes são menos raiz de 3, 0 e raiz de 3.
Nossa função é esta aqui, não esqueçam. Nossa derivada foi esta. Achamos os críticos menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. E agora vamos fazer algumas considerações sobre o sinal da derivada. Observe esse denominador. Esse denominador é um quadrado. Logo, ele é sempre o quê? Positivo. Então, para examinar o sinal dessa expressão aqui toda, basta examinar como x² aqui também é positivo, basta analisar o sinal dessa expressão aqui, x² menos 3, que está entre parênteses. Então, nós vamos agora analisar, para ver o sinal da primeira derivada, somente x² menos 3. Essa função x² menos 3, ela é desse tipo. É uma parábola com cavidade voltada para cima. As raízes são menos raiz de 3 e raiz de 3, como nós já vimos. São esses pontos críticos aqui. Menos raiz de 3 e raiz de 3, que são esses dois pontos azuis aqui da sua tela. E vamos olhar agora o sinal dessa função, porque ele é que vai dizer se a derivada é negativa ou positiva, porque aqui é mais, aqui é mais. Então, vamos ver? Vamos ver agora antes de menos raiz de 3, que é esse ponto azul aqui. O que é que nós observamos? O sinal aqui dessa função. O sinal dessa função é positivo. E o sinal depois de menos raiz de 3 é o sinal negativo. Consequentemente, derivada, essa derivada aqui que nós estamos vendo é positiva antes, negativa depois. Crescente, decrescente. Subiu, desceu. Ponto de, vamos ver aqui, máximo. A função era crescente e depois ficou decrescente. Subiu, desceu, ponto de máximo. Vamos ver agora no ponto menos raiz de 3, tá certo? No ponto menos, não, aliás, desculpe, no ponto raiz de 3. Este ponto aqui. O ponto menos raiz de 3 nós já analisamos. No ponto raiz de 3, o que eu tenho antes é um sinal negativo. E no ponto logo após de raiz de 3, nós temos sinal positivo. Consequentemente, a função está caindo antes, subindo depois. Vamos ver agora a conclusão. A conclusão é que o ponto raiz de 3 é um ponto de mínimo, porque a função caiu antes e subiu depois. Esse ponto aqui, x igual a 0, é um ponto problemático, porque o x² é sempre positivo, e esse fator aqui, x² menos 3, é sempre negativo. Como aqui é positivo, aqui sempre negativo e aqui sempre positivo, nós temos que a derivada nesse ponto x igual a 0 é sempre menos, menos, por causa desse fator aqui. Qualquer número pequenininho menos 3 é negativo. Elevado ao quadrado menos 3 dá negativo, como você está vendo aqui na nossa parábola. Consequentemente, esse ponto x igual a 0 tem derivada negativa antes, negativa depois. É um ponto de transição. No caso, é um ponto de inflexão. A função cai e cai. Resumindo, nossa função é esta. Nossos críticos são esses que vocês estão vendo. Menos raiz de 3, 0 raiz de 3. Os valores críticos que nós calculamos são fáceis de calcular, de certa forma. Por exemplo, colocando raiz de 3 aqui, no lugar de x, fica raiz de 3 ao cubo. Raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então vai dar 3 raiz de 3.
No denominador fica raiz de 3 ao quadrado é 3 menos 1, 2. Então o valor correspondente a x igual a raiz de 3 é esse aqui. Analogamente, para x igual a menos raiz de 3, temos o mesmo valor, só que negativo. E para x igual a 0, temos o valor imediatamente zero, porque 0 ao cubo é igual a 0. Finalmente, o gráfico está mostrado aí para vocês. Este ponto é o ponto x1, que é menos raiz de 3. Este ponto aqui, x3, é o ponto raiz de 3, que tem essa altura aqui, altura mínima. E esta altura aqui é menos 3 raiz de 3 sobre 2. No ponto 0, temos também y igual a 0, e o ponto é um ponto de inflexão. Como vocês estão vendo aqui, nós temos duas assíntotas verticais, que são as retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Esse ponto aqui foi um ponto de máxima. Este ponto aqui, um ponto de inflexão, x igual a 0, como vocês estão vendo, uma mudança de concavidade aqui. Veja o mouse passando aqui na concavidades, uma voltada para cima, outra voltada para baixo. E este ponto, x3, é um ponto de mínimo. Curiosamente, vale a pena bastante notar que o valor máximo é menor que o valor mínimo. As pessoas às vezes acham que simplesmente pelo valor dá para distinguir quem é o ponto de máximo e o ponto de mínimo, e não dá. Nesse caso aqui, o valor máximo é negativo e o valor mínimo é positivo. Pois bem, mais uma vez, obrigado. Até mais. Espero que vocês tenham aproveitado bastante nosso vídeo.